Oi, coisas lindas! Eu sou a Macintosh e a maquiagem de hoje é inspirada em uma boneca que é de uma coleção chamada The Long Hot Summer e ela homenageia a moda glamurosa do estilo vintage de Hollywood dos anos 60. A primeira coisa que eu fiz foi esconder as minhas sobrancelhas. Então, como vocês podem ver, eu vim com a cola bastão de escola mesmo, bem genérica, só que atóxica. E vim esfregando um pouquinho na minha mão para poder esquentar, para ela não sair em pedaços. Então, depois de esfregar um pouquinho na minha mão, eu vim colocando na minha sobrancelha e penteando para pegar a cola em todos os fiozinhos da minha sobrancelha e deixar ela bem grudadinha na minha pele, para parecer realmente que não tem uma sobrancelha ali. Selei tudo com talco usando uma esponjinha e pressionando bastante para poder grudar tudo na pele e ficar um aspecto bem sem sobrancelha ali, principalmente quando a gente vier com corretivo em cima. E é interessante vir com um algodãozinho ou um lenço umedecido, tirando o excesso de talco e de cola ao redor da sobrancelha que tenha ido muito mais longe, porque pelo menos a gente não fica com aquele aspecto de cola por muito espaço. Então, quanto mais rente a gente conseguir tirar esse talco e essa cola, melhor. Eu coloquei também um pouquinho de camuflagem salmão, laranjinha, para poder neutralizar essa cor esverdeada que fica um pouco na sobrancelha quando a gente coloca o talco e a cola, por causa da cor original da sobrancelha. E aproveitei e coloquei nas minhas olheiras para poder dar aquela neutralizada no tom. E aí já fica a dica também, se você tiver tanta olheira quanto eu e você tiver um tom de pele parecido com o meu, colocar um corretivinho salmão antes do seu corretivo de cor normal, porque isso ajuda a neutralizar a cor antes de vir com a correção mesmo. E se você tiver um tom de pele um pouquinho mais escuro que o meu, você pode vir com laranja um pouquinho mais escuro também. E se tiver um tom de pele mais claro, pode vir com um tom de salmão mais claro também. Isso depende muito de tom de pele para tom de pele. O motivo para eu ter escolhido essa inspiração foi porque eu achei a maquiagem muito icônica, com o olho bem marcado e até um pouco drag pelo cabelo e pela sobrancelha. Então, como eu tenho uma certa dificuldade com a sobrancelha, foi a primeira coisa que eu resolvi fazer, principalmente porque eu comecei com essa técnica de esconder a minha sobrancelha original. Depois de eu ter vindo com a base, eu vim com um pó um pouquinho mais claro para poder neutralizar desse amarelado dos dois corretivos, tanto do laranja quanto do original que eu tava usando, que é um pouquinho mais amarelado que o meu tom de pele. Eu vim com o pozinho pra vir corrigindo também e deixando um pouquinho mais rosado e mais próximo do meu tom de pele. E também já começa a dar uma iluminada, né, em alguns cantos específicos. Resolvi fazer a sobrancelha com a minha tinta corporal, que eu normalmente uso porque ela tem várias cores e eu consigo criar a cor da minha sobrancelha que eu quero. Mas vocês vão ver que foi uma verdadeira saga, porque essa sobrancelha ela é bem de drag, bem levantada. Foi bem difícil de fazer, mas foi legal, porque foi uma forma de eu praticar também como fazer. E isso aqui é um apelo, porque eu não conseguia parar de fazer o meme do The Rock. Então foi um pouco difícil de não fazer e eu tive que cortar várias vezes do vídeo, porque senão ia ficar cansativo. Continuando, como vocês podem ver, realmente maquiagem é um processo, porque eu fui deixando a sobrancelha mais pra cima, e assim como a Annabelle B, Deus ia puxando pela sobrancelha. E foi o que eu resolvi fazer também. Eu fui testando, por isso que eu sempre digo que maquiagem é um processo, até simplesmente funcionar. Fiz o outro lado segurando na mão de Deus para que ficasse igual do outro lado. Não sei se consegui essa façanha, mas eu deixei do jeito que ficou melhor. E aí eu vim com o corretivo demarcando a parte de baixo para poder deixar bem marcadinha essa sobrancelha e esconder a minha sobrancelha, né? Deixando mais disfarçada. E depois de finalmente acabar essa sobrancelha que parecia que não ia terminar, eu comecei a fazer os contornos e eu até passei um pouco pro olho para poder me ajudar já a fazer a marcaçãozinha que eu quero,
que vai ser o olho bem de diva da boneca, entendeu? Então, eu fui fazendo o olho, essa marcação bem sutil, e fui fazendo o nariz também. Mas eu também não queria fazer uma marcação total drag, então eu fui, assim, equilibrando, fazendo uma coisa bem sutil. Vim com o meu pó que é levemente acetinado, um pouquinho brilhoso, só marcando a parte que eu queria para aumentar o meu côncavo e saber o tamanho que eu queria, assim, muito por cima, só para fazer uma base com o pó e ajudar a esfumar tudo. E eu vim com uma sombra branca para poder iluminar mais ainda esse canto interno, para quando eu vier com a sombra iridescente, verdinha, brilhosinha e tal, eu consegui fazer essa base branca, porque a intenção é que ficasse um verde bem clarinho mesmo, na pálpebra móvel. E eu usei a sombra branca também praticamente como um iluminador, para ajudar já a iluminar os cantinhos, que vocês sabem bem que eu amo, debaixo do olho, nos cantos, no nariz, para fazer uma iluminação bem superficial por enquanto, mas que já vai fazer algum efeito visual nas marcações do rosto. E aqui eu já comecei a trazer um verde musgo para marcar o côncavo, e se vocês perceberem, eu não vou fazer a marcação exatamente onde é o meu côncavo, porque o meu olho é um pouquinho menor. Então, eu vou aumentar um pouquinho a minha pálpebra e vai dar um efeito de que o olho é maior e que tem mais espaço de pálpebra. Então, eu sempre coloco um pouquinho acima, e como a gente quer esse efeito boneca, vai ficar bem mais legal e vai fazer um efeito muito maior. E eu fui trazendo a sombra bem aos poucos, porque eu tava com medo de que ficasse muito marcado e eu tava seguindo bem o desenho da boneca mesmo. Então, eu queria que ficasse um pouquinho fininho, só que um pouco mais esfumado. Então, eu fui fazendo isso, fui pegando licença poética, né, pra poder fazer alguma coisa mais diferentezinha. E eu acho que ficou bem legal assim. Fiz esse delineado marrom nessa parte superior do côncavo, pra poder marcar bem esse olho, deixar ele bem puxado e super levantado, com o olhar super levantado. E assim como no vídeo do Monster High, eu também fiz a marcação abaixo da linha d'água, para dar a ideia de que a gente tem um olho maior, que é esse efeito de olho de boneca. Já vim com a minha sombra brilhosa, e eu comecei com mais champanhe antes de vir com o verde, para poder a gente fazer esse mais clarinho na parte de dentro e o verde mais pro meio do olho, para fazer esse degradezinho. E agora chegou a minha parte favorita, que é o delineado. E é óbvio que eu tinha que fazer um delineado bem marcado, bem longo. E eu fiz meio que esse efeito asa de morcego por causa da minha pálpebra, mas não necessariamente você precisa fazer, que é quando a parte de fora fica um pouquinho mais grossa que a parte de dentro. Porque a minha pálpebra, ela engole muitas vezes essa parte do delineado, então é importante fazer isso. Então, se você tem a pálpebra caidinha, que nem a minha, é uma boa dica. Então, a minha preocupação foi deixar o olho bem marcado, alongar esse olho, bem parecido com o da boneca, fazer o canto interno, tanto de baixo quanto de cima, e contornar por baixo da minha linha d'água, não na linha d'água em si, porque isso diminuiria o olho. Então, eu fui fazendo essa linha um pouquinho mais embaixo da linha d'água, porque isso vai aumentar o olho. E eu não sei se vocês lembram da Lady Gaga em Judas, mas era bem assim e dava esse efeito de olho maior também, só que os delineados eram mais elaborados. E uma pessoa comentou no meu vídeo passado, eu achei muito legal, me dando a dica de colocar sombra para marcar antes de fazer os cílios de baixo, porque eu comentei que eu tinha dificuldade de fazer. Só que eu acabo fazendo tudo muito no freestyle. Então, mas realmente é uma dica muito legal de antes de fazer esses cílios de baixo, que eu particularmente tenho dificuldade mesmo, é legal você usar uma sombra cinza ou um marrom mais claro
para você saber onde você vai passar esse delineado. Coloquei um blush mais naturalzinho, bem coradinho e levemente cremoso, com esse efeito de glass skin, pra gente ficar com o rosto bem de boneca mesmo, e eu acho que super combinou. E eu vim de novo com a sombra branca para poder fazer as marcações de iluminação, e eu comecei debaixo do olho para poder saltar essa partezinha da olheira e disfarçar a profundidade da olheira. Coloquei no nariz para dar uma arrebitadinha, coloquei no queixo porque eu queria dar esse efeito bem vinílico. Coloquei até na parte da sombra para poder deixar mais fino e mais puxado, bem puxadinho, do jeito que eu gosto. Eu não tinha nenhum batom em casa que fosse parecido com o da boneca, então eu acabei usando sombra mesmo, mas eu acho que super combinou. Depois eu coloquei até um gloss, completei com um gloss, mas eu acho que ficou a cor perfeita e eu consegui com o pincel fazer um formatinho bem do jeito que eu queria, bem bonequinha, bem anos 60, e eu adorei. Fiz o sinalzinho da beleza que ela também tem e vim com a máscara pra deixar meus cílios mais levantados, pra vir com os cílios postiços depois, pra realmente, como eu sempre falo, fazer uma base e conseguir misturar melhor o nosso cílio com o cílio postiço. Maquiagem quase pronta e eu fui atrás da minha peruca que eu mesma estilizei. E eu espero que gostem, porque eu não sei estilizar muito bem peruca. Essa foi uma das primeiras. Eu já fiz algumas outras, mas tudo muito artesanal, muito caseiro. E eu espero que gostem, porque eu queria tentar fazer alguma coisa meio parecida. Os cachos não deram muito certo, mas foi o que deu pra fazer. E eu completei com um gloss o look todo para poder fazer o efeito vinílico novamente e completar a corzinha. E esse foi o resultado da maquiagem de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Foi muito divertido de fazer. Eu sempre gostei muito desse estilo boneca, então foi muito legal fazer isso. Comenta aqui embaixo o que você quer ver, se você quer ver mais Monster High, se você quer ver mais Barbie. E é isso aí, me conta o que você achou aqui embaixo. Muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no canal e tchau, tchau!